Esse daqui então, né, esse daqui vai ser então a nossa composição. Vou chamar aqui então de composição. Composição.ts, tá? Então temos aqui um arquivo novo. Vamos fazer aqui então algumas classes e vamos fazer a utilização disso daqui, tá? Então tem aqui a class login. Na classe login, executar. Tá, vamos chamar isso daqui então, né, esse método aqui de executar. Colocar aqui um console.log. Login realizado, tá? Então executou aqui, né, esse método, login realizado, coloca aí o void, né, o TypeScript aqui ele aceita se você não colocar o void. Se for outra linguagem de programação, pode ser que você tenha que colocar ali o void, tá? Então já costuma colocar o void aí. Então aqui, né, tem o executar. Vamos agora a outra classe, class perfil. Essa class perfil, vamos ter aqui um método mostrar. Também vai ser void. Aqui vai ser um console.log também, tá? Só para a gente exibir aqui as informações, tá? Perfil mostrado. E vamos ter mais uma classe admin, tá? Classe admin vai ter ali o excluir, tá? Um método excluir. Também é void, tá? Excluir, né, com x, né? Excluir, tá? Console.log. Aqui o S fica perto do X, tá? Não foi erro aí de português não, tá? Foi a digitação mesmo, tá? Usuário excluído, certo? Então, usuário excluído, né, é o método dessa classe admin, certo? Então, temos aqui três classes, três métodos e vamos fazer a utilização, né, dessas classes aqui, tudo em uma composição, tá? Vamos criar uma outra classe aqui embaixo, class chamado usuário, e vamos compor essa classe aqui. Vamos compor essa classe aqui, né, utilizando aqui, criando aqui algumas propriedades. Vou chamar isso daqui de login, vai receber ali o login. O perfil vai receber ali o perfil, certo? Deixa eu voltar aqui, né? Foi ali uma coisa nada a ver. Perfil, dois pontinhos, tá? Perfil, dois pontinhos. Deixa eu ver aqui que eu coloquei que ele tá dando erro ali. Bom, deixa eu apagar aqui, vai fazer de novo. Tá, né, bagunçado ali. Login, agora tá certo. Perfil, dois pontinhos, perfil. Eu coloquei maiúsculo ali o perfil. Vamos ver ali no perfil se eu coloquei maiúsculo ou coloquei minúsculo ali. Aqui, tá vendo, ó? Maiúsculo, tá? Coloca a classe com, né, com a letra maiúscula, né? Boas práticas aí, né? Na hora que a gente vai utilizar aqui, a gente sabe que é uma classe, tá? O admin, a gente vai colocar aqui admin, dois pontinhos admin, e aqui a gente já vai até aprender, né, alguma coisa nova aqui. Aqui vai ficar com notificação ainda, a gente não fez o construtor, vai ficar notificando aqui que tem que ser inicializado, tá? Não vou colocar nada aqui para não atrapalhar, tá? O admin é uma propriedade que ela pode ser obrigatória ou não, tá? Então ela vai ser aqui opcional, tá? Então se ela é obrigatória, né, pode ser obrigatória ou não, não tem como, né? Ela é opcional, tá? Então ela não é obrigatória, tá? Corrige aí. Então ela é opcional. Você coloca se você quiser. Mas numa situação dessa daqui, que a gente vai trabalhar com a composição, ela vai ser interessante porque o usuário, nem todo usuário é um administrador, né? Nem todo usuário é admin. Então vai ter situações que você cria ali um objeto e esse objeto que você criou não é um usuário administrador, é um usuário comum. Então essa propriedade admin você consegue deixá-la opcional, tá? Opcional, não é obrigatória. Essas outras de cima ali são obrigatórias. Vamos colocar aqui no construtor, nós vamos colocar aqui uma situação. Colocar aqui, ó, isAdmin. Se for ali o booleano, né, o verdadeiro, nós vamos ter aqui no construtor. Se isso daqui for verdadeiro, nós vamos ter ali o dis.login recebe new login, certo? E o dis.perfil recebe um new perfil, certo? E a gente vai fazer aqui um tratamento, né, uma regra, colocando aqui uma condição
Se o valor ali do isAdmin, esse daqui, ó, se ele for verdadeiro, a gente vai colocar aqui então, né? Se isso daí for verdadeiro, a gente vai fazer o seguinte: dis.admin recebe um new admin, certo? Então vai ser desse jeito aqui. Essa classe vai ser construída desse jeito. Assim a gente consegue amarrar. Você não precisa colocar ali, né, a questão do admin para todo mundo. Você vai colocar ali só se a pessoa, né, realmente for ali um administrador. Aí você coloca, né, essa parte aqui do administrador, tá? Se for usuário comum, não tem essa parte aí, certo? Vamos fazer agora então a utilização para a gente ver como é que vai ficar isso daqui. Daqui a pouco a gente para conversar, tá? Tô vendo que o pessoal tá entrando aí. Daqui a pouco a gente já entra aí nos assuntos aí, o pessoal tá comentando, tá? Vamos lá então, fazer aqui um objeto, chamar aqui de usuário comum. Esse daqui então é o usuário comum, vai receber um new usuário, certo? Vou colocar aqui com falso. E vamos ter agora então o usuário comum ponto login ponto executar. E aqui o usuário comum ponto perfil ponto mostrar, certo? O usuário comum vai ter isso daqui. E o usuário, né, que não é comum, é um administrador, vou colocar aqui uma const usuário admin recebe um new usuário. Só que aqui ele vai estar como true, verdadeiro, certo? Então o booleano dele agora está verdadeiro. Então agora eu tenho o usuário admin ponto login ponto executar. Tenho ali usuário admin ponto perfil ponto mostrar. E tenho aqui o usuário admin ponto admin opcional, certo? Ponto excluir. Então aqui nós temos, né, uma situação que essa parte aqui vai funcionar. Por quê? Porque nós colocamos aqui o valor booleano verdadeiro. Se eu colocar essa parte aqui, ó, o usuário comum, colocar aqui, ó, usuário comum ponto admin ponto, né, é opcional, né? Coloca ali a interrogação. Ponto excluir. Eu consigo colocar aqui? Aparece. Mas será que vai ser executado? Será que vai funcionar isso daqui? Vou colocar aqui um console.log só para separar aqui, não ficar tudo amontoado ali, tá? Vou colocar aqui uma separação e depois aqui um /n para pular a linha, só para não ficar grudado ali. Aqui também vou colocar um /n, tá? Só para não ficar amontoado ali, né? Tudo aglutinado. Então nós temos aqui o usuário comum, né? O usuário comum ele está ali setado, né, no construtor dele como falso, né? E o usuário admin está setado no construtor direto ali, né? No state dele já começa ali com o verdadeiro, né? Então como que vai ser feito isso daqui? Vamos testar aqui então se a nossa regra, né, está setada direitinho. Na hora que a gente executar isso daqui, ts-node, vai aparecer então ali as informações, ali vai ser executado ali os métodos, né, para o usuário comum e para o usuário, né, que é o administrador. Então aqui chama composição.ts. Nós colocamos para o usuário comum, né, os 3 métodos, né, não foi? Mas por que só apareceu 2? Porque aqui no construtor dele, na hora que a gente instanciou, a gente já setou ali que é falso, tá? Então essa região aqui, ó, falso, então não vai funcionar. O usuário que é o administrador, aí sim a regra aqui vai valer para ele, né? Tá funcionando aqui, né? Ele consegue ter essa parte aqui do excluir, certo? Então é assim que a gente faz a separação e faz a composição. Então criamos, né, aqui, vamos pensar assim, né, criamos ali os componentes separados, né, pensa lá no React Web, React Native. Então você cria ali os componentes separados e depois faz a junção, né, no momento que você for utilizar, né. Então aqui, ó, por exemplo, né, uma situação ali que é a nossa página que a gente vai utilizar. Então você faz aqui a composição, né, dos elementos ali, dos componentes que você vai utilizar, certo? Aí você evita, né, aquela situação de um monte de herança, né, herdando classe, né, e vai subindo ali o nível, e na hora que você vai fazer uma modificação,
aí você acaba se atrapalhando, tá? Então só para recapitular aqui, né, a gente entender por que nós estudamos a questão da composição e estudamos a questão da composição por causa do React Web, React Native, né? A gente consegue utilizar ali, né, os componentes separados e depois a gente utiliza ali numa página só. Lá no React Web e React Native, a gente não utiliza ali a questão da herança, a gente trabalha ali com a composição, tá? Então tem que ficar fixado esses conhecimentos aqui para você conseguir evoluir ali no React, tá certo?